Bom, boa noite. Pessoal que está entrando agora, eu pedi para vocês darem uma saída por conta do microfone, que eu não estava conseguindo ativar o microfone de vocês, mas agora eu já consegui. O Marcos voltou aí já, cadê ela? A Maristela já entrou? Será? Acho que ainda não, né? Muito bem, pessoal. Eu sou o professor Oswaldo Barros, essa é a primeira reunião do Grupo de Estudo das Práticas Etnomatemáticas da Amazônia, o GETNOMA. É importante esse momento porque o grupo ele já existe desde 2012, mas é a primeira vez que o grupo vai participar de atividades da pós-graduação. Tá? Eu já sou professor no IENSE, na pós-graduação do IENSE, desde 2014, quando começou a pós-graduação, o PPG-Doc, mas a gente não tinha oportunidade de tratar das ações do grupo de estudo no. Como assim, meu. Não, tu não está me ouvindo? Não, esse da imagem, o da imagem é do celular. Esse microfone está fechado. O que está aberto é o do computador, que é esse azul Oswaldo Barros. Tal. Oswaldo Santos Barros, que eu estou sem câmera no computador, estou com a câmera do celular. Então, é, nesse período, né, desde 2012 para cá, a gente tem desenvolvido várias ações pelo grupo, mas não com o propósito de servir diretamente à pós-graduação. Então, nesse ano de 2026, quando o IENSE, a partir do PPG-Doc, estrutura a sua primeira turma de doutorado, inclusive aqui nós temos a Ruth e a. Cadê a pequenazinha? A. Cadê ela? Ainda não entrou. Que é a Vanilda. A Ruth e a Vanilda são as minhas orientandas de doutorado. E vocês, a maioria de vocês que vocês vão se apresentar depois, são ou alunos que foram alunos da graduação ou colegas hoje da universidade, como por exemplo o professor Rômulo, que está aqui, a professora Renata, que é a vice-coordenadora do GETNOMA, do LEMAT também. Então, é assim, a ideia agora é a gente fazer essa prática do encontro numa dimensão da pós-graduação, tá? E para que isso se efetive dentro da pós-graduação, a gente precisa ter uma programação, precisa ter uma dinâmica de trabalho que ela inclua ações voltadas tanto para a pesquisa quanto para a extensão. E dentro da nossa linha de pesquisa e dentro da temática, que é a temática central do grupo, que é etnomatemática. Tá? Então, eu estou falando isso para vocês porque é necessário hoje e muito importante que a gente compreenda que a gente não está numa ação que ela é uma ação isolada do grupo, sem conexões ampliadas com outras estruturas, como, por exemplo, outros grupos de estudo. Tá? Então, eu queria colocar para vocês aqui, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui da sala do grupo para informá-los sobre como é que vocês vão fazer a partir de agora para acessar essa sala de aula e o grupo de estudo, tá? Esse é o site do LEMAT. Então, a página inicial do site do LEMAT, do Laboratório de Ensino da Matemática da Amazônia Tocantina, é uma coisa que a gente fica alimentando com atividades. Por exemplo, aqui vocês vão encontrar atividades que elas estão disponíveis. Tá? Só clicar na imagem você vai direto para o lugar onde estão as atividades. E, por exemplo, a caixa de atividades que é o projeto. Tá? A gente vai falar mais desse site depois. Mas como é que você acessa a sala do grupo?
você vem aqui, ó, conheça um pouco do LeMat, aí logo abaixo, né, das notícias, aí você tem o Getnoma. Aqui tem o calendário dos nossos encontros nesse primeiro semestre de 2026, começando hoje, no dia 11 de março. Então você clica aqui na logo do grupo e você vai para a página do grupo. Aqui você tem, que eu peço a vocês, se vocês ainda não fizeram, vocês tirem um tempinho muito rápido para vocês fazerem um cadastro, que eu vou atualizar o cadastro de vocês em função da inscrição de vocês no grupo, na página do CNPq, tá? Na plataforma Lattes do CNPq. Então, as pessoas que ainda não são do grupo, que ainda não estão inscritas no grupo, quando eu colocar vocês no grupo, vocês vão receber um e-mail do CNPq dizendo que você foi inscrito no grupo e para você tomar conhecimento que você foi inscrito no grupo. Ou seja, essa inscrição ela vai ser imediata pelo Lattes de vocês. Eu vou pegar o nome completo, vou colocar no Lattes, o Lattes vai me oferecer o link do Lattes de vocês. Aí eu anexo ao grupo e você recebe um comunicado. Tá? A partir daí, então, vocês têm inscrição no grupo, que é um grupo certificado no CNPq. E você pode utilizar isso como parâmetro no seu currículo, tá? Dizer no seu currículo, inclusive vocês podem atualizar o Lattes de vocês, dizendo que vocês fazem parte de um grupo de estudo e pesquisa, tá? Credenciado no Lattes e tal. Aí aqui embaixo tem assim, acesso à sala de reuniões, que é esse botão do Meet. Então não é necessário mais eu mandar no grupo o link desta sala. Basta você vir aqui e clicar nesse botão. Clicou no botão, você entra na sala. Ou pelo menos você tem o pedido. Se é a primeira vez que você está entrando, você vai pedir, aí você vai ter o acesso. Mas depois, a gente não precisa ficar pedindo mais, você tem um acesso direto. Tá? Aqui eu montei um grupo de WhatsApp que você pode se credenciar no grupo de WhatsApp. Porque eu coloquei muitas pessoas porque eu tenho contato. Mas se você não tem direto o meu contato, você pode entrar no grupo do WhatsApp a partir desse botão. E aqui nós temos o plano de trabalho do grupo para 2026, que é o primeiro semestre que a gente tem. Aí aqui eu venho dizendo o que é esse plano de trabalho, como é que funciona, os projetos individuais que vocês precisam ter, porque essa é uma dimensão que a gente vai trabalhar individualmente com vocês terem esses projetos pessoais, e como é que vai funcionar os períodos de encontro, tá? Aqui embaixo nós temos um calendário e os 2 livros que nós vamos trabalhar durante esse semestre. O livro que a gente vai começar, que é o Metodologia do Trabalho Científico, do Antônio Joaquim Severino. E o outro é o Educação Etnomatemática, o que é, da Teresa Vergani. Os 2 materiais já estão disponíveis, é você clicar em cima e baixar o PDF. Eu não vou baixar aqui, tá? A mesma coisa esse daqui. Clicou, você vai baixar o PDF. Aqui tem algumas estruturas de trabalho que já foram, dos quais a gente tem acesso, que é o boletim da RedNet. Você pode clicar para você saber como é que tem sido discussões sobre etnomatemática, tem eventos, aí a gente vai ver como é que isso vai funcionar direitinho, tá? Esse daqui é o material que eu pedi para vocês darem uma olhada antes, tá? A gente ainda não vai entrar nessa discussão, a gente vai se apresentar, a gente vai discutir um pouquinho do que vai acontecer esses 2 dias e depois a gente vai ter a leitura desses capítulos aqui, fazendo as discussões. A gente vai fazer uma pequena distribuição de tarefas para vocês. E aí o que acontece é o seguinte, eu já iniciei há algum tempo, no caso aqui em 2023, eu iniciei esse estudo. Só que porque a gente não tinha essa estabilidade que hoje a gente tem em termos de encontro, de acessibilidade do grupo, a gente não deu a continuidade. A gente vai retomar isso, porque a ideia é trabalhar o ensino
a partir da pesquisa, tá? E nesse processo, a gente desenvolveu o processo, a formação de vocês como professores pesquisadores, tá? E aqui estão os slides que a gente vai discutir. É só você clicar novamente em PDF, você vai baixar os slides que fazem parte dessa primeira etapa de discussões. O livro completo está aqui, que pode ser baixado aqui nesse ponto ou aqui nessa ponta, essas duas imagens. E as gravações de vídeo que eu fiz dos encontros anteriores, elas estão disponíveis aqui, tá? Então você clica em cima do botão e você vai ser direcionado para a gravação que está no canal do YouTube do Lemate. E você assiste, tá? Por quê? Porque isso vai dar uma ideia de como é a discussão sobre a temática. E a gente vai fazer uma discussão ampliada, diferenciada, porque, evidentemente, eu ampliei coisas para discutir depois desse período que a gente fez essas discussões iniciais. Mas ainda vale a pena dar uma olhada no que a gente tratou, como foi dito, com o que foi perguntado, até mesmo para verificar lacunas que podem ser trabalhadas nesse período que a gente vai ter agora. Tá? Então, são 5 aulas. Aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto encontro, até dia 1º do 3, e depois dia 7/3, que foi o último encontro que a gente fez. Daí a gente parou o estudo. A gente não deu continuidade. Eu quero fechar esse estudo com vocês. E essa programação ela está de acordo com esses períodos aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá? E aqui, enfim, essa é a estrutura do site não, da página do Lemate no site. Tá? A página do Getnoma no site. Como é que você acessa? Você acessa por este botão aqui. É a forma mais rápida de você entrar. Então você não precisa ficar pedindo link e tal. Não. Abriu a sala, você entra por aqui. Tá ok? Muito bem. Então, o site do Lemate é uma coisa que depois a gente vai encaminhar. Eu queria mostrar para vocês o que é que vai ser. Infelizmente eu cometi um erro aqui. Já estou vendo o que eu fiz. Eu não botei o plano, eu botei o mesmo link que estava no cadastro. Essa é boa. Então eu vou ter que apresentar de outra maneira. Eu vou já passar a palavra para vocês daqui a pouco, tá? Só um tiquinho aí da atenção de vocês. Pronto. Esse aqui é o nosso plano de trabalho, ok? Então, vou dar uma lida aqui e a gente vai observando. O Grupo de Estudos e Pesquisa das Práticas Etnomatemáticas na Amazônia apresenta seu plano de trabalho para o período de março a julho de 2026, com 45 horas de atividades acadêmicas. As atividades ocorrerão às quartas-feiras, no horário de 18 às 20h30. Está começando hoje 18h30 porque eu tive um grande atraso aí por causa das situações lá. Aí a sala é a sala do Meet, que é aquela que vocês podem acessar pelo botão que coloquei. Também disponível no site do Lemate, no Laboratório de Ensino da Matemática da Amazônia Tocantina, no endereço. Esse é o endereço da página do grupo no site do Lemate. As atividades propostas para o período de 2026.1, que é esse semestre que nós estamos agora, incluem estudos do livro Metodologia do Trabalho Científico de Antônio Joaquim Severino, a partir do qual será discutida a perspectiva do ensino a partir da pesquisa. O estudo do livro O que é Educação Etnomatemática, de Tera Vergani, com o objetivo de discutir as contribuições da etnomatemática ao processo de ensino e aprendizagem da matemática escolar. E seminário interno do grupo para apresentação de proposta de pesquisa,
ou seja, as propostas de pesquisas individuais de vocês, e o seminário temático aberto ao público, com palestra, apresentação de trabalhos e mesa de discussões, tendo como tema as práticas culturais e os possíveis diálogos com a sala de aula. Tá? Então, assina aqui eu, o professor Oswaldo e a professora Renata, que é a vice-coordenadora do grupo. Ok? Muito bem. Diante disso, nós temos uma dinâmica de trabalho que eu quero tratar com vocês. Que é o seguinte. Eu organizei aqui para a gente ter nossas boas-vindas, né, a apresentação dos propósitos do grupo. Então, agora, eu queria que vocês pudessem se apresentar, tá? E dizendo assim, quem é você, se você já é do mestrado, se você ainda vai ser do mestrado, se você pretende ser do mestrado, se você fez a graduação, qual é a sua formação. Dá uma fala assim rapidamente quem são vocês, certo? E depois a gente vai falar sobre o nosso plano de trabalho no grupo. Então, quem gostaria de se apresentar? De maneira democrática, eu gostaria logo que a professora Ruth se apresentasse. Boa noite, está me ouvindo? Boa Sim, noite, sim. tudo bom? Eu sou a Ruth Bahia, da Silva Ubagás, sou de Belém do Pará, resido aqui na Marambaia, sou formada em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará, com uma especialização pela Universidade Federal do Tocantins, onde eu trabalhei também durante alguns anos, e com mestrado em Educação Matemática no IENSE, concluído há pouco, mais ou menos 5 anos. E agora retornando ao IENSE para o curso de doutorado em Educação Matemática. Trabalho com a formação de professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Sou professora da rede municipal de Belém desde 2012 e da rede estadual desde 2009. Então, estamos aí na educação básica, na educação pública, nas escolas dessa região metropolitana de Belém já há alguns anos, na condição de professora alfabetizadora e nos últimos 3 anos frente à formação de professores. Boa noite. Boa noite. Quem pode ser o próximo? Pode ser eu, Oswaldo. Pode. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite. Deixa o Rômulo falar logo. Tudo bem. Gente, eu queria pedir desculpa que eu estou com um problema de energia e internet aqui na casa, né? Mas acho que dá para me ouvir e me ver um pouquinho, né? Primeiro, professor Oswaldo, queria agradecer o convite, né? Por estar retornando ao GEMAT, né? Ao Getnoma, quer dizer, né? Depois de reuniões ainda no campus de Cametá, não é isso? Bom, eu sou o professor Rômulo Moya, tá bom? Eu sou professor hoje da Escola de Aplicação da UFPA, né? Já fui técnico da UFPA, né? Dentro da Faculdade de Matemática, Faculdade de Sistema de Informação, né? E foi nesse contexto aí que eu conheci o professor Oswaldo e nos tornamos amigos, né? Sou doutor em Educação Matemática pelo IENSE também, né? E estou na Escola de Aplicação há pouco mais de 2 anos, né? Vou iniciar agora o 3º ano letivo dentro da escola, tá ok? Dentro da escola a gente tem
projeto de ensino e extensão, que é o Clube da Matemática Básica, né? Onde eu conto como parceiro também o professor Oswaldo, né? E nós já vamos entrar no segundo ano de atuação do grupo, né? Mais uma vez, obrigado pelo convite, professor. Estamos aí para colaborar. Um abraço. Valeu, Rômulo. Quem foi que pediu ainda agora? Professor Josué, Fala aí, José. mais uma vez, boa noite, professor, boa noite, colegas. Eu sou o Josué Reis Cordeiro, eu sou aqui de São Sebastião da Boa Vista, na ilha do Marajó. Eu moro em uma localidade por nome Rio Umarituba, eu moro aqui na região ribeirinha mesmo, tá? Na ilha Caeté. E eu sou professor dos anos iniciais, eu atuo no 5º ano dos anos iniciais. Eu trabalho na coordenação pedagógica do município, aqui orientando a escola do Polo Caeté. E eu sou formado em pedagogia pela Universidade Federal do Pará, me formei em 2009. E também eu sou especialista em educação matemática para os anos iniciais do ensino fundamental no IENSE, né? Me formei também no IENSE, na especialização. E agora estou entrando no curso de mestrado, na verdade já concluí as disciplinas obrigatórias, né? A gente começou no ano passado, em 2025, em julho, e concluímos agora a disciplina obrigatória no mês de março, né? E estou aí também, né, junto com o professor Oswaldo, né, nessa orientação. E no momento é isso, professor, que eu tenho a comunicar aos colegas e ao professor Oswaldo também. Beleza. Quem mais? Boa noite. Vou me apresentar aqui. Me chamo Vanilda, eu moro aqui em Belém. A minha formação é em matemática pela UFPA, no ano de 99 eu me formei. Em 2006 eu fiz uma especialização, hoje IENSE, né, mas na época era NPADC, em Educação Matemática. Uma outra especialização pelo IFPA em Educação do Campo, né? Mestrado meu foi na Unital, em Ciências Ambientais. Eu já atuei na rede do Estado por 9 anos, e hoje eu atuo no Instituto Federal do Pará, no campus Belém. Eu sou professora BTT, né, atuo no ensino médio técnico, superior também, e eu já trabalhei com formação de professores do campo, das multisséries, e hoje eu estou matriculada no curso de doutorado do PPG-Doc, para iniciar o meu doutorado. E é um prazer conhecer a todos nessa noite. Muito bem, essa é a nossa segunda doutoranda. Quem mais? Lenilda, pode ser? Oi, Lenilda, boa noite. Tá, teu microfone está desligado, Lenilda. Ixi, Maria, não adiantou nada. Libra, eu surdo, Libra, tu. A Maristela, Libra. Dá nada. Enquanto tu tenta resolver aí, Maristela, tu quer falar? Ô, Maristela. Oi, boa noite. Eu não estou conseguindo ligar a câmera. Tá, mas fala aí lá. Boa noite, eu sou a Maristela Gardênia. Amo ser chamada de Gardênia. Ah, é, Gardênia. Sou professora na rede pública municipal de Canaã dos Carajás desde 2015. Tenho pós-graduação, sou pós-graduada em psicopedagogia, Libras, e também trabalho com Braille. Atualmente, estou lotada numa escola de educação infantil,
onde atuo com 34 crianças lindas da educação infantil, são crianças de 2 anos até 5 anos, e já concluí o mestrado, estou na luta para o doutorado. Eu acho que é isso, sou psicopedagoga também, e é isso. Certo, Garbi. E para mim é um prazer imenso estar de volta ao grupo, apesar de eu nunca ter saído, mas a gente estava um pouco distante, mas que bom que nós retornamos. Para que todos saibam, a Gardenha, a Lenilda e a Suelene, que estão aqui, elas são de Canaã dos Carajás, elas fazem parte também de um outro grupo que a gente criou só para Canaã dos Carajás, que é o GEPEC, que é o Grupo de Estudo das Práticas Educativas de Canaã dos Carajás. Lenilda, já consegue? Se não, Suelene. Boa noite a todos. Eu me chamo Suelene, né, como o professor Oswaldo já disse, e fui orientanda dele no mestrado pelo programa PPG-DOC, e atuo também na Rede Pública de Canaã dos Carajás como professora. Beleza. Eu estou abrindo agora, estou vendo aqui, vou fazer uma chamada. Dona Daniela Gonçalves Vilhena. Cadê? Oi, oi. Oi, professor. Estão me ouvindo? Eu tenho que falar rapidinho, que eu tô com medo de raios e trovões. Boa noite, gente. Meu nome é Daniela Gonçalves. Eu sou professora de matemática, né? Sou formada. Esses últimos meses eu saí, né, da sala de aula, eu estava em sala de aula, mas por algumas coisas, por alguns acontecimentos, eu acabei saindo. Sou mestra em Educação Matemática pelo PPG-DOC e estou retornando agora, né, que a gente estava um pouco afastado por conta das coisas, mas estou retornando com força total e, se Deus quiser, aí futuramente ir para o doutorado do PPG-DOC também. E é isso, conheço algumas pessoas, a Ruth, saudade, Ruth, fazia muito tempo que eu não a via. Eu estava vendo agora mesmo algumas outras pessoas que eu já conheço, né, também lá do LEMAT. Enfim, é muito bom estar de volta. Estou muito feliz com a sua presença. É isso, professor. Estou de volta, estou de volta. Sério. José. Cadê o José? Fala, José. Boa noite. Eu sou o professor José de Abaetetuba, trabalho também no Instituto de Abaetetuba, sou formado em matemática pela UEPA e tenho mestrado pelo PGDOC, fui orientando do professor Oswaldo. Estamos aqui novamente no grupo de pesquisa que já estivemos participando outras vezes. Beleza, obrigado. Obrigado. José. Tá faltando o Odirley, mas ele vai aparecer. Calma que eu vou já dizer quem vai... Cadê? Nós temos uma grata surpresa aqui, que talvez a gente vá antecipar algumas coisas, mas eu não vou falar ainda não. Eu queria apresentar aqui, a gente se apresentando agora, a gente viu aqui as pessoas que ou elas já fizeram mestrado e agora estão fazendo doutorado, ou então elas estão encaminhando a finalização do seu trabalho, né? Aí tem também os nossos amigos e colaboradores e pessoas que trabalharam para a cidade. A Lenilda já pode falar? Será? Lenilda? Ainda não? O quê? Tu vai te apresentar escrevendo? É isso? Professor, pelo que eu vi, ela saiu da reunião, acho que ela está tentando retornar. Tá bom. Então é o seguinte, Jô, tu já estás aí, Jô? Parece mesa branca, né? Jô, você está aqui. Você está entre nós. Fale, sim, professor. A voz estranha devido à virose, mas eu estou aqui. Sim.
Boa noite a todos, eu sou Jacilene Rodrigues, sou pedagoga, formada pela UFPA, campus de Abaetetuba, fui bolsista do LEMAT, também possuo especialização em educação especial e inclusiva e concluindo uma em psicopedagogia. Atuei em sala de aula com o término da minha graduação e atualmente estou trabalhando no Centro de Atenção Psicossocial com crianças e adolescentes como pedagoga. Estou vendo umas carinhas aqui como a Daniela também. Prazer ver e algumas professoras de Canaã também que eu já tive contato. Tem também outra pessoa da graduação aqui que foi meu estudante, estudou comigo, é o David. David, te apresenta, por favor. David Bailão. Boa noite a todos. Eu sou o David, fui estudante do professor Osvaldo na graduação, fiz o TCC com ele sobre engenharia didática do letramento matemático. Tenho especialização em 4 áreas, educação inclusiva e 3 na matemática. Aí, hoje em dia eu estou atuando na rede municipal de Abaetetuba, estou atuando numa região quilombola, bem distante mesmo daqui de Abaetetuba. Trabalho nos anos finais do ensino fundamental. E vou me encaminhar agora, quero me encaminhar para o mestrado. Obrigado. Tá legal. Deixa eu ver se ainda tá aqui. Sim, o Marcos. Marquinho, pode falar? Posso. Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? É que aqui em Abaetetuba tá caindo o céu. Aqui já caiu o céu, já foi para aí. Pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, como diz o professor Rômulo, meu amigo lá de Cametá, queria agradecer o convite do professor Osvaldo por retornar ao grupo, tá? Como diz os colegas, a gente nunca saiu do grupo, a gente apenas se afastou um pouco a partir das inúmeras demandas, o percurso formativo, enfim. Bom, pessoal, eu sou o professor Marcos, muito conhecido como Marquinho, tá? Sou cametaense. Enquanto formação, eu sou formado em matemática e pedagogia pela Universidade Federal do Pará. Eu fiz especialização no ensino da matemática, fiz mestrado em educação e cultura no campus de Cametá e atualmente estou tentando finalizar o doutoramento em educação, no Instituto de Educação, tá? E no que tange a atuação profissional, hoje em dia eu sou professor substituto da UFPA no campus de Abaetetuba. Eu trabalho na mesma faculdade que é o professor Osvaldo. A gente divide a cadeira de educação, tá? Trabalhando nas diversas disciplinas no que tange a formação de professores aqui na região do Baixo Tocantins. Eu venho discutindo muito práticas pedagógicas voltadas à formação de professores, mais detalhadamente as políticas públicas educacionais dentro da perspectiva da formação. Me coloco à disposição para estar auxiliando no grupo. E é isso aí, pessoal. Um beijo para todos, tá? Boa noite. Beleza, Marcos. Obrigado. Verena, pode te apresentar, Verena, por favor? Alô? Verena, tá ouvindo? Tá, a Verena, eu acho que ela pode estar com algum problema também de acesso lá por conta da chuva. Mas a Verena, ela é a nossa terceira doutoranda, tá? Porque a Verena, ela é orientanda de doutorado da professora Renata Laurinho. E a Verena foi minha orientanda de mestrado. Então, sim, enquanto a Verena não atende e a Lenilda também não retorna, eu queria passar aqui para outras 2 pessoas que estão aqui. Eu estou muito feliz de estar vendo eles 2 aqui. O primeiro é o Maicon. Maicon, por favor, te apresenta. Oi, boa noite. Tudo bom? Boa noite, meu nome é Maicon. Eu sou belenense, mas eu me criei
com uma relação muito íntima por causa da minha família em Moaná. E atualmente eu atuo como professor na rede municipal, contratado pela EJA. É uma modalidade, né, de educação de jovens e adultos, só que o nosso a gente coloca mais um I, por causa do idoso. Aí fica EJAI. E aí, é essa modalidade, ela é de uma forma itinerante. Nós vamos nas comunidades, nas ilhas próximas daqui da cidade. Como formação, eu tenho pedagogia pela Unopar, minha primeira faculdade. Estou terminando, já apresentei recentemente meu TCC, mas estou finalizando algumas pendências da minha graduação em Letras de Língua Portuguesa pela UEPA. E eu tenho uma pós-graduação em EJA também. E estou buscando o mestrado, digamos assim, né? Tá nessa luta acadêmica. Desde já, muito obrigado. Beleza. E aqui mais uma pessoa que está com a gente. Seja bem-vindo, viu, Michael? É o professor Milton Borges, que Obrigado. ele vai se apresentar agora. Por favor, Milton. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Eu sou Milton Borges, sou amazônida do Pará aqui, de Barcarena, e sou pedagogo, formado pela Universidade Federal do Pará também, campus de Abaetetuba. Sou especialista em educação de jovens e adultos. Já estive na rede municipal de Barcarena, na rede municipal de Pacajá, onde tive a grata e maravilhosa experiência também de coordenar a educação de jovens e adultos no município e, posteriormente, a educação infantil também. Hoje, presto consultoria educacional, consultoria em gestão de políticas públicas educacionais para as redes, muito especialmente na região da Transamazônica. E atuo muito fortemente com a formação de professores e o desenvolvimento curricular também. Estamos aqui para a gente, junto, poder trilhar essa caminhada aí bonita, nova. Obrigado, professor Oswaldo, pelo convite, pela acolhida, pelo respeito, e em busca do mestrado 2027. Vamos lá. Obrigado. Beleza. Então, eu acho que todos que estão aqui, menos a Lenilda e a Verena... Professor, tá me ouvindo agora? Beleza. Fala, Lenilda. Eu entrei pelo celular, deve ser configuração do meu computador. Bom, eu, como já o professor falou, eu sou do município de Canal dos Carajás, eu atuo em turmas de alfabetização, sou professora aqui na rede há mais de 20 anos, esse ano vai fazer 24 anos, que bom. Fiz mestrado também pelo PPG Doquiense, né, com o meu querido orientador, professor Dr. Oswaldo, e a minha linha de pesquisa foi voltada para ensino e aprendizagem. E desenvolvi em turma de segundo ano do ensino fundamental. E é isso, estou aqui muito feliz pelo convite e muito otimista de que será um encontro maravilhoso. Obrigado. E, Verena, tu consegue falar? Eu mandei mensagem para ela, mas eu não sei se ela conseguiu visualizar. Bom, daqui a pouco a Verena pode falar. Pessoal, como dá para perceber, a gente tem um grupo, vou dar uma ideia aqui, nós temos pessoas de Cametá, como o Rômulo, a Verena e a Renata, que a Renata não pôde estar aqui agora, o Marquinhos, tá? Nós temos pessoas de Abaetetuba, como a Jo, o Milton, o David, o Michael é de Belém, né, Michael? Eu sou nascido, mas eu moro em Moná. Tá, tu tá em Moná, certo. Aí tem, por exemplo, tem o pessoal do Marajó, tem uma outra orientanda que ela não respondeu as mensagens porque ela deve estar ilhada, que eu sei que nesse período no Marajó está complicado o acesso a determinadas... Muita chuva. Muita chuva. E aí, olha só, fora o pessoal de Canaã dos Carajás, certo? Tem também o pessoal de Belém, né? Que a Ruth, por exemplo, é de Belém, a Vanilda é de Belém também. Então, eu queria que vocês
percebesse imediatamente a característica básica desse grupo. É um grupo diversificado, porque tem professores de matemática, tem pedagogos, e que atuam em diversos, vamos dizer assim, em diversos parâmetros do processo de ensino e aprendizagem, em diversos níveis. Não nem sei se são níveis, mas em diversas... É diversificado, pronto. O grupo é diversificado. Agora, o que é importante para a gente em tudo isso é que nós temos uma situação que é comum ao grupo, que é a própria estrutura do grupo, que é a gente tratar das nossas singularidades observando um ponto comum, que é a estrutura cultural, o etno. E a gente vai discutir bastante como tratar disso nas nossas práticas. Isso, principalmente, não é simplesmente porque o grupo é de etnomatemática, mas porque nós estamos imersos num espaço cultural muito forte, muito presente, e que as pessoas elas deixam, vamos dizer assim, elas têm uma visão um pouco limitada quanto aos acessos desses espaços e dessas temáticas. E para a gente ter uma ideia disso, o Jetnoma, eu fiz um trabalho junto à RedeNet com uma pessoa que eu vou falar para vocês que ela vai ter um encontro específico com a gente, que eu gostaria muito que vocês tivessem acesso, que é a professora Oleneva Sanches. Ela coordena a RedeNet. E ela pediu para eu escrever sobre o grupo Jetnoma. Eu escrevi ano passado. E ela me revelou que o Jetnoma é o único grupo de etnomatemática na Amazônia. Então, vejam que isso não é uma coisa necessariamente muito boa, tá? Se nós somos o único, por que ninguém discute etnomatemática na Amazônia? Então, a minha visão é de que, bom, nós estamos aqui, muito bem, mas a gente precisa agregar mais pessoas, a gente precisa agregar outros grupos, a gente precisa ampliar as discussões. Nós não podemos ser os únicos. Isso não é bom, principalmente porque a Amazônia ela tem uma identidade cultural. E essa identidade cultural, infelizmente, não adentra a sala de aula como deveria entrar, principalmente relacionado a conceitos matemáticos. Porque a matemática parece que se exime das dimensões culturais, das dimensões pessoais, das dimensões humanas. Por isso ela é conhecida como uma ciência exata. E ela tem umas dimensões estruturais que identificam o que é essa ciência exata, exatamente por conta da retirada do sujeito da compreensão, do estudo e da dinâmica de trabalho com o conhecimento. Então, o conhecimento não é do sujeito, é um conhecimento universal. Então, universal em que dimensão? Na retirada do sujeito. Por isso ela se torna uma ciência exata. Isso aí são coisas que a gente vai discutir. Então, o que é importante, pessoal, a gente ter dimensionado nesse momento é que nós fazemos parte de uma rede. Este grupo, vocês já viram, ele tem lugares bem diferentes, sujeitos com propostas, aí vocês vão depois ter a oportunidade de identificar as propostas de cada um, são muito diversificadas, mas nós temos uma centralidade na dimensão cultural. Isso é forte na gente. Esse é talvez o eixo principal desse nosso encontro. É a dimensão cultural que tem que ser tratada, discutida para entrar na sala de aula. Tá? Todos nós temos aqui vários projetos individuais que tratam dessa dimensão. Então é isso que tem que nos fortalecer. Para quê? Para a gente ter nós sermos o único? Não. Nós temos que dimensionar outras ações em outros lugares para termos grupos diversos. Vários grupos que tratam da relação entre a cultura e a matemática, não necessariamente só
a cultura e a matemática, mas que trate da estrutura cultural nos espaços de ensino e aprendizagem, que é essa a dimensão da etnomatemática. Tá? Bom, então, a partir disso, eu quero falar para vocês o seguinte: na nossa programação, eu vou abrir um espaço para vocês falarem, tá? A última coisa que eu vou dar de anúncio aqui, aí depois eu abro para vocês para a gente começar a dialogar. Que é o seguinte: são 2 avisos de atividades que eu gostaria muito que vocês tivessem acesso. A primeira delas é que no dia 23 de março vai acontecer a aula inaugural dos programas de pós-graduação do IENSE. O PPG-DOC, o PPG-100 e a REAMEC. Para a abertura, né, para essa aula inaugural, foi convidado o pesquisador chamado Luiz Radford. E o Luiz Radford vai fazer a aula inaugural com a temática central da pesquisa dele, que é a objetivação do conhecimento. Essa estrutura teórica eu usei na minha tese e para discutir, por exemplo, a ideia de tempo nas práticas culturais. Então, essa atividade ela vai ser no auditório do IENSE presencialmente, no dia 23. Tem, inclusive, tá circulando, por quem orientando no IENSE e tal, tem acesso aos grupos, em outros lugares também está circulando, a inscrição para o evento e tal. E eu vou colocar isso no grupo também, caso vocês queiram se inscrever. Mas a palestra presencial ela vai ser apresentada virtualmente para os estudantes da REAMEC, os doutorandos da REAMEC. Então eu vou procurar saber como é que eu alcanço esse link dessa chamada para divulgar entre vocês, para que vocês assistam essa aula inaugural que vai ser ministrada pelo Luiz Radford. Tá? Ele é um professor do Canadá, eu não sei qual é a naturalidade dele, mas ele trabalha no Canadá. E é muito importante a gente ter contato com essa estrutura teórica que o Luiz Radford trabalha, porque isso vai possibilitar para a gente muitos diálogos com os projetos de vocês. Tá? Não que a objetivação seja um estudo específico para a etnomatemática, mas quando você trata da objetivação, você começa a discutir as dimensões de leitura das coisas, de compreensão de como as coisas são estruturadas. Tá? E aí a gente tem uma proximidade muito grande com os nossos objetivos em termos de relação com as culturas e as práticas de sala de aula, por exemplo, seja em qualquer disciplina que a gente trabalhe. Tá? A segunda situação é que no dia 25 é isso. Deixa eu só ver aqui no calendário rapidinho para eu não falar besteira. Nós temos a próxima semana, que é 18, e na outra seguinte é 25. No dia 25, nós vamos fazer o encontro aqui do grupo com a professora Oleneva Sanches, que ela é a coordenadora da RedeNet, que é justamente para ela vir falar com a gente qual é a importância de se desenvolver ações como essas que a gente está fazendo agora em relação a grupos de estudos que tratam de etnomatemática especificamente. Tá? Então, a professora Oleneva, ela topou, ela é muito acessível, e ela vai fazer uma fala com a gente no dia 25 de março, ou seja, sem ser a próxima quarta-feira, na outra. Mas eu vou mandar para vocês um flyer dizendo como é que vai ser o horário e tal, para todo mundo acessar.
lembrando sempre o seguinte, quando vocês não puderem, como tem outros amigos que não puderam estar acessando hoje, as aulas sempre, os encontros sempre serão gravados e estarão disponíveis na página do grupo no site do LEMAT. Então é só procurar lá o Jetnoma e ver qual é a gravação que está disponível para vocês. Assim que termina, eu vou no YouTube, coloco, compilo e coloco o link para todo mundo acessar. Tá ok? Então, essas eram as situações que eu ia trazer para vocês. Agora, vamos lá. Eu queria que vocês falassem livremente, assim, quais são as perspectivas de vocês com relação a esses encontros que a gente vai ter, né? O que vocês esperam que a gente possa discutir? O que vocês gostariam de trazer como temática para a discussão? Para as discussões que a gente vai desenvolver? Professor Rômulo, Digam. eu fiquei muito pensando a partir do convite que o senhor me mandou, porque por coincidência, outubro para cá, outubro do ano passado até agora fevereiro, início de março, eu acabei retomando esses estudos sobre etnomatemática, né? Porque o meu mestrado e doutorado, eu trabalhei muito na área da história, né? E orientando a professora Lúcia, né? E o meu co-orientador, né? E no doutorado, tive como orientador o professor Irã, né? E a gente trabalhou muito essa questão da história, né? E a partir de outubro do ano passado, eu acabei retomando alguns estudos sobre etnomatemática, etnociência, etnoecologia, né? A partir de uma cadeia de atribuições que eu acabei assumindo, né? Por conta de convites para ministrar disciplinas na graduação, né? E aí eu tive o prazer de retomar esses estudos e acabei desenvolvendo alguns trabalhos lá em Capitão Poço, né, durante esse mês de fevereiro. Que a partir daí abre-se novos nortes, né, quando a gente acaba adentrando num outro contexto fora da nossa bolha, né, a gente acaba vendo outras perspectivas, outras funções, outras demandas também, né. E a partir daí eu verifiquei que, de fato, né, como o senhor colocou ainda há pouco, é o único grupo da região norte, mas que isso não é bom, porque ainda tem muitos trabalhos a serem desenvolvidos, né, muitas questões, né. Só para citar um exemplo, lá em Capitão Poço, não sei se alguma pessoas que estão aqui no meio me conhecem, mas, por exemplo, lá eles medem a laranja, que é a terra da laranja, na tela. O nome lá é tela. Né? Quer dizer, é um sistema de medida que é utilizado por eles lá. Eu quero comprar uma tela de laranja. Em outras palavras, é um saco de laranja que, dependendo do tamanho da laranja, dá aproximadamente 100 laranjas. Né? Então, quer dizer, são outras perspectivas aí que a gente acaba conhecendo também, né? Então, a ideia que eu verifiquei, e aí culminou com a retomada do Jetnoma, é que como é que a gente pode, de fato, sistematizar, né, novos ou conhecimentos que estão escondidos, né, que estão em determinados contextos, né? A gente verificou aqui no grupo que tem pessoas de N cidades, né, com N culturas, com N atribuições, com N contextos de trabalho também, né? E como é que a gente pode trazer essas realidades, né, para o meio acadêmico, né, a partir de documentar isso, a partir de trabalhos, a partir de palestras, a partir de pesquisas, enfim, né? Eu acho que esse é o grande trabalho que a gente tem aí durante essa retomada do Jetnoma. Perfeito, Rômulo. Milton, fale-me. Bom, pegar o gancho da fala do Rômulo,
justamente porque o que me traz ao grupo é essa inquietação, Rômulo, atuando na educação de jovens e adultos e idosos, né, Michael, a gente percebe que ainda é muito, como na educação como um todo, mas na EJA, sobretudo, ainda é muito carente de produção científica que olhe para a nossa realidade, mas não que olhe de fora, que pise no nosso chão, que sinta o cheiro das coisas que nós sentimos, que toque o que a gente toca. E isso me incomoda profundamente. Inclusive, eu tive um debate com o professor Oswaldo, certa feita que a gente se encontrou, e dizia para ele sobre um trabalho que a gente desenvolveu em Pacajá, uma iniciativa muito bonita, um projeto que foi, enfim, financiado por uma empresa privada, a gente desenvolveu lá. E aí eu falava para ele, a minha dor é que a gente desenvolveu um negócio tão lindo e eu tive a péssima capacidade de deixar tudo que foi produzido ali nos relatórios do cliente. E isso me incomoda até hoje. Eu disse, não, eu vou mudar isso, preciso colocar isso num rumo correto, justamente olhando para essa perspectiva, Rômulo, olhando para o que como é que essas pessoas se relacionam com o meio. O grande desafio da EJA é justamente esse aprendizado que se relaciona com o teu dia a dia, que tem um propósito, né? Então, como que a gente compreende isso? Se tu deste esse exemplo da tela, né, para laranja, e a gente tem N outros, né, o açaí, a rasa do açaí, né, o paneiro, entre outras situações que a gente tem no dia a dia e não consegue materializar. Então, a minha chegada aqui é justamente com o compromisso de refletir junto com vocês os caminhos, as estratégias para que a gente consiga materializar e me comprometendo, claro, com essa produção, com a organização de produtos que sejam acessíveis à educação de jovens e adultos, que contribuam de forma mais pragmática, de forma mais personalizada e introspectada na vida da Amazônia para a formação do professor de educação de jovens e adultos. Porque nós não sabemos, né? A gente não fez, ninguém fez aqui, nem existe graduação em educação de jovens e adultos. A gente é preparado pela pedagogia, né? Mas quando chega lá e a gente bate de frente com os princípios da andragogia e não consegue fazer do mesmo jeito, vê que a banda é muito diferente, cai no pecado histórico que a gente vê, que é justamente tentar fazer a EJA uma extensão do regular, né? E nunca foi, não é e jamais deve continuar sendo isso. Então a minha chegada aqui é justamente para poder, junto com vocês, refletir isso e entender os caminhos que conduzem para uma produção científica, pragmática e ao alcance de quem necessita, de quem está na linha de frente da educação de jovens e adultos. Cabra bom esse. Vamos lá, o que mais? Pode falar. Professor, posso falar um pouquinho? Claro, à vontade. Pois é, professor. Eu estava ouvindo o colega Milton falando aí, e eu me reportei aqui a minha realidade, São Sebastião da Boa Vista, né? De fato, é isso que vemos mesmo, viu, Milton? Essa questão que, por exemplo, eu vou fazer aqui um recorte. Os jogos que a gente usa na escola, por exemplo, são muitos jogos industrializados que vêm de fora, são comprados pelo conselho escolar, por exemplo, né? E eu estava analisando aqui das 46 escolas do município de São Sebastião da Boa Vista, a gente não vê esses recursos, por exemplo, que a gente tem na nossa comunidade, serem materializados na escola mesmo. Isso é uma questão real no nosso município. Eu já fiz uma busca, inclusive, eu fui em algumas escolas do município, eu não consegui, de fato, ver isso, né? Essas práticas refletidas dentro da escola. Então, há essa carência, de fato, né? Por isso que eu estou nesse grupo também com o professor Oswaldo, com todos vocês, e, de fato, a gente precisa pensar nisso, né? Repensar nessa questão, porque nós temos, de fato, uma questão cultural no nosso município muito forte, eu acho que em todo o nosso estado do Pará, que não chega até a escola, né? Aí há uma crítica, digamos, severa em relação ao livro didático, né? Mas eu vejo que a gente tem uma realidade para explorar e não explora isso. Temos um contexto muito bom para explorar e não exploramos.
Ou seja, nós temos um verdadeiro laboratório que a gente precisa, de fato, trazer para a escola, aproximar essa realidade da sala de aula, e isso não acontece na prática. E essa carência, digamos, ela é um problema até mesmo cultural que eu vejo, na minha opinião, né? Que a gente não vê isso, se for pegar um recorte histórico, a gente não vê isso chegar, não chegou, e eu não sei se vai chegar. Então, estou me vendo agora na oportunidade, na ocasião, de, digamos, insultar os professores, né, a equipe escolar, para que a gente possa trazer isso para a escola mesmo. E nós temos, sim, muito material que pode ser usado na escola, e materiais bons, inclusive. Pessoal, eu queria aproveitar para apresentar para vocês uma outra pessoa que acabou de acessar aqui, que é a Maria Janaína, tá? A Maria Janaína é uma joia que apareceu para mim, que é uma estudante do curso de matemática, que ela terminou o curso, já se formou, já podemos dizer assim, é a professora Maria Janaína. E a Janaína, ela tem uma deficiência que é uma paralisia cerebral. E ela vai falar com a gente a partir das mensagens de WhatsApp, tá? E ela faz a gravação lá e tal e passa para a gente. Então, Janaína, eu queria que você, enquanto o pessoal está falando aqui, você fizesse uma breve apresentação para você e colocasse no chat, por favor. Tá ok? Diga sim, professor. Beleza. O Marcos pediu para falar lá pelo WhatsApp, então ele pode falar aqui. Pode falar, seu Marquinhos. Ô, pessoal, boa noite novamente. Gente, é assim, chegar na universidade, tá podendo contribuir um pouco dentro do curso de formação de professores de matemática. Então, o que é que a gente percebe muito? É a deficiência. É como este sujeito ele chega na universidade, ainda com as deficiências básicas, na própria matemática básica, para ele estar seguindo no curso de formação de professores. E aí eu venho discutindo as políticas públicas governamentais, como as políticas públicas elas são pensadas dentro do Ministério da Educação e elas são repassadas pelos estados e municípios a partir dos termos de cooperação técnica, que são as políticas federalistas, tá? Então, assim, estar compondo o grupo, e eu penso que a gente poderia fazer um viés de um plano de trabalho, como a gente percebe que o grupo ele está bem diversificado numa rede de cidades aí que onde é o nosso lugar de moradia, em cidades estratégicas, né? Cametá, Baitetuba, o Polo do Marajó, Canaã, a própria capital do estado. Então, a gente podia pensar em projetos de formação continuadas, por exemplo, para a gente ofertar para as redes municipais e estaduais de educação, no sentido da gente capacitar esse professor que está lá no chão da escola, para esse sujeito de começar a repensar a importância dele refletir, por exemplo, em práticas pedagógicas no ensino da matemática a partir da etnomatemática. Porque a gente discute, sim, o que é a etnomatemática, quais as contribuições dela para o ensino da matemática, mas pouco se vê na prática continuada no chão da escola, porque é o lugar que nós estamos. Então, assim, professor Oswaldo, eu penso que a gente poderia construir justamente juntos aqui, nessa rede de pesquisadores, professores de educação base, doutorandos, futuros mestrandos, e a gente poderia pensar em a gente construir formações continuadas para o ensino da matemática, a partir da gente capacitar, formar esse nosso sujeito professor, e ele está lá na educação base, tá? Eu acho que a gente pode estar alinhando, como é algo bem amplo, a gente poderia marcar um único encontro para a gente estar alinhando um plano de trabalho. E aí, como eu sou um xeridão da proposta, né, eu já podia estar alinhando, construindo um microprojeto para no dia a gente já ir só alimentando as propostas a partir da diversidade cultural dos territórios em que nós estamos inseridos. Por exemplo, eu estou ali em Cametá, a realidade do Baixo Tocantins é uma,
Aí a galera que está aí para o Marajó, aí do arquipélago de Moaná, São Sebastião da Boa Vista, já é outra. As minhas colegas professoras que estão ali para Canaã, já é outra realidade. A própria capital do estado. Então, a gente alinhar, a gente tentar construir um projeto de formação continuada para que a gente possa atender esse nosso sujeito, professor, que está lá na base. E aí, sim, a gente pensar nas práticas para esse futuro professor que vai entrar nas universidades, ele tem uma visão diferenciada, tá, gente? O que eu costumo dizer muito na universidade é, quando a gente consegue trazer futuros alunos para discutir, por exemplo, nos seus projetos de pesquisa de TC, no campo da educação matemática é muito grande, porque nós somos poucos. Os nossos outros professores ainda nos vejam de uma forma deturpada, tá? E aí a gente precisa desmistificar isso. A gente tem que mudar essa realidade na própria universidade onde a gente trabalha, tá? Não sei se eu consegui passar a ideia, né? Mas é mais ou menos nessa perspectiva que eu venho pensando, né? Uma contribuição aqui no grupo. Obrigado, pessoal. Certo. Como é que tu chamaste? Enxeridão? Oswaldo, tu me conhece. Olha, deixa eu falar para vocês, já que o enxeridão ele falou assim, então deixa eu falar para vocês uma coisa, quais são os instrumentos que nós temos, tá? Para vocês entenderem. Nós temos disponíveis instrumentos de divulgação das nossas propostas, coisas que vocês estão colocando. O primeiro deles é esse, é o site do LEMAT, tá? Nesse site, quando vocês começarem a explorar o site do LEMAT, vejam aqui o seguinte, nós temos grupo de estudo, tem 3 grupos. 2 grupos são de formação de professores, como a gente está desenvolvendo aqui, um deles é de Canaã dos Carajás, mas eu fiz um grupo aqui que é para trabalhar com astronomia para crianças. Isso aí é outra coisa que eu vou falar depois para vocês. Mas o nosso veículo de contato com os professores no processo formativo, que é mais ou menos o que o Marquinho está propondo, é esse aqui, são os eventos. Então eu vou dizer para vocês o mais, vamos dizer assim, o mais acessível de todos, que é o seminário do LEMAT. Esses seminários a gente utilizava para apresentar os TCCs, apresentação de TCC, finalização de TCC e tudo mais. Dissertação de mestrado, por exemplo, isso daqui foi a defesa do José. E o último que a gente fez foi esse, Mulheres nas Ciências e na Educação. São seminários temáticos que a gente faz aberto aos professores e eles vêm e associam, tá? Aí outros seminários que a gente fez, por exemplo, em Canaã, nós fizemos um seminário de estudos e pesquisa das práticas educativas de Canaã do Carajás voltado à educação inclusiva e educação especial. E aí a mesma coisa, aconteceram em outros momentos, relacionados à defesa de TCC, apresentação de temáticas, inclusive esse daqui foi organizado com uma parceria muito grande com a Gardênia, lá de Canaã, que ela trouxe 2 pessoas fantásticas para dialogar com a gente, com deficiências, um deficiente visual, que eu não me lembro o nome dele, mas está aqui no folder. Mas, enfim, esse é um veículo. O seminário... Edivaldo. Oi? Edivaldo, né? Então, o que acontece? Esse é um veículo. Os seminários do LEMAT. A gente fazer seminários temáticos, que serão apresentados de maneira aberta, divulgados e tudo mais. A outra situação são as formações continuadas a partir de cursos. E, evidentemente, isso tem que ser programado, divulgado para as pessoas. E aí um outro veículo que a gente tem é a SAEST. SAEST não, perdão. A Pró-Reitoria de Alô? É porque acabou a bateria aqui do microfone.
Então, assim, outro veículo que nós temos são 2 eventos. Vou colocar aqui para vocês. Um deles é específico de etnomatemática. Então, esse aqui foi o último encontro que nós fizemos. Foi o 6º encontro paraense de etnomatemática. Então, no site, vocês podem ver, olha, nós temos os anais do evento, que a gente produz os anais, inclusive não está acessando, não sei porquê. Mas, assim, é um livro que a gente traz todos os trabalhos que foram apresentados, com o ISBN, tá? Porque essa é a outra situação. Nós podemos produzir livros com ISBN. Então, preparem os seus trabalhos individuais de mestrado, de doutorado, de TCC, porque a gente vai fazer isso virar capítulos de livros, tá? E aí depois eu vou mostrar aqui a biblioteca do LEMAT. Então, evento, nós já temos o compromisso de, nesse ano, organizarmos o 7º encontro paraense de etnomatemática, que é um dos espaços que a gente tem de divulgação das nossas ações, que no caso que o Marquinho está colocando, e neles fazer mini cursos, tá? Outro evento que é para a gente realizar, a gente fez aqui, a gente começou a preparar, só que parou, tá? A gente ia organizar a 12ª Semana da Matemática de Abaetetuba. Só que a gente vai começar a mudar a nomenclatura, porque como Semana da Matemática, ela é realizada pelos estudantes. Só que como ela já está na 12ª edição, a gente perder o nome SEMAT, a gente vai perder uma longevidade que é muito interessante para a durabilidade do evento. Então, ela vai passar essa chamada de SEMAT-LEMAT, que é a SEMAT, Semana da Matemática do LEMAT. Tá? E nela também a gente organiza, eu vou colocar aqui a 11ª. Aqui estão, por exemplo, você tem os anais, tá aqui, ó. Você tem os anais do evento, que você pode baixar em PDF. Tá? Nos anais você encontra relatos de experiências, tá? São anais que têm ISBN, está aqui a ficha catalográfica com ISBN, tá? E nessa situação, a gente apresenta aqui os trabalhos que são muito próximos da gente, que são estudantes. Olha, esse daqui é o professor Brandenberg, por exemplo, o professor Rubenvaldo, que é de Cametá, o professor Narciso, que é de Marabá, a professora Maria Madalena, que é de Abaetetuba, que trata da educação especial, o professor Miguel Chaquian, que é da UEPA, foram pessoas que sempre colaboraram com a gente. Então, aqui nós temos, olha, comunicação oral, nós temos relatos de experiências que são muito importantes da gente trabalhar, porque aquilo que você faz na sala de aula é produção científica, na medida em que você dá o devido tratamento, e tem os banners. Aí é o seguinte, uma situação que a gente utiliza do banner, deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês como é que é o banner, tá? As pessoas, elas apresentam o banner de maneira eletrônica. Deixa eu ver aqui Cadê? Esses daqui são os cursos, tá? Cursos, eventos e outras coisas que eu vou mostrar para vocês à medida que a gente for fazendo. Mas, tá aqui. Eu vou pegar o 10º. Então, aqui, olha, o 10º encontro, o 10ª SEMAT, né? As pessoas, elas têm as comunicações e o banner. Como é que você faz para assistir? Ó, acesso à sala de banner. A gente criou um formato que é muito acessível para as pessoas que querem apresentar. Você manda o seu, esse daqui é o da Lenilda, inclusive. Você manda o seu banner, você não precisa imprimir banner, tá? Você manda o seu banner, ele fica acessível aqui, você pode clicar e baixar o banner para ler. Você tem aqui o texto resumo que está nos anais. Você tem aqui o vídeo de apresentação do que é o trabalho. Então a pessoa vem e se assiste. Aqui, ó. Tudo isso
Sou a professora Lenilda, A Lenilda veio, atuo na rede dela e pública tudo municipal mais. de ensino de Canal dos Carajás, Pará. Esses são os nossos veículos. Além desses, tem um que eu vou colocar aqui para vocês, que é o site do Lemat. O site não, o canal do YouTube, tá? Então, Lemat Getinoma. Você digita Lemat Getinoma no YouTube. E você vai para cá. Aqui, ó. Esse é o nosso site. Você já pensou em estudar em... Bem aqui. Site não, perdão. O nosso canal no YouTube. Então, o canal do YouTube do Lemat é um outro veículo a partir do qual a gente coloca os nossos eventos. Essa daqui é a Maria Janaína, que a apresentação dela que foi bem cheia de problemas lá, técnicos, mas até que deu para fazer alguma coisa. E aí, se vocês quiserem conhecer a Janaína, é só vocês colocarem aqui que eu disponibilizei a apresentação dela, que eu pedi para ela fazer um texto. E o texto tem a narrativa da minha, a narração Ele é da um minha elo filha, entre o que fui que e é o que um desejo texto ser. construído pela É a ponte que conecta. Janaína. Muito bem, depois vocês podem assistir. Mas vocês estão entendendo? Esses são os nossos veículos. Agora, o que é que a gente pode fazer para usar esses veículos? Trazer as nossas experiências, tá? Então, a gente pode muito bem encaminhar todas essas situações que o Marquinhos está colocando para a gente fazer a divulgação e colocar acessível para os professores em diferentes lugares. Por quê? O LEMAT, o Laboratório de Ensino da Matemática da Amazônia Tocantina, ele foi criado, se eu não me engano, foi em 2013 ou 2011. Não, 2011 não foi. Eu cheguei em Abaetetuba em 2014, então ele foi criado em 2014, 2015. Uma das primeiras orientandas que eu tive foi a Daniela, que está aqui ainda agora. Não sei se ela ainda está. Aí, em 2016, a Jo entrou lá. Em 2016 a gente começou. Mas... foi 2016, Jo? Tem certeza? Acho que 2015 ou 2016. Mas o que acontece é o seguinte. Nessa situação, o LEMAT tem um espaço lá em Abaetetuba. Tá? Tem uma sala. Só que, devido à dinâmica de trabalho, a gente não teve mais condições de desenvolver as coisas lá. Não porque a gente não usa o espaço, é porque o tamanho aumentou. Ficou grande demais o trabalho do LEMAT para uma sala de aula em Abaetetuba, principalmente no período da pandemia, por conta do que a pandemia isolou as pessoas, a gente tinha acesso pela internet e a gente bombou os nossos eventos e nossas ações via internet. Então, a gente tem ações que foram desenvolvidas com pessoas da Paraíba, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Ceará. Hoje, o evento da CEMAT, ela tem como comissão científica pessoas de várias partes do Brasil. Então, nós crescemos para uma sala que é localizada no campo de Abaetetuba. Então, ganhamos essa dimensão da internet exatamente para a gente potencializar a divulgação dos trabalhos que a gente faz. Tá? E eu queria dizer para vocês, os espaços estão disponíveis. Agora a gente precisa desenvolver os nossos trabalhos na direção de utilização desses espaços. Tá, ok? Ainda tem outra coisa. Nós temos a liberação para o nosso próprio ISBN. Então, nós podemos fazer os nossos livros com os capítulos, como eu disse para vocês, preparem os resumos de vocês dos materiais que vocês têm para a gente começar nossas produções do grupo, tá? Ainda não vai dar para fazer, porque eu ainda vou descobrir como dimensionar isso. Mas como o grupo ele agora está conectado diretamente com uma pós-graduação, em um momento futuro a gente vai poder fazer a nossa revista acadêmica. Mas eu ainda vou ver como é que vai ser o peso dessa produção para a nossa estrutura que nós vamos desenvolver. Tá? Vamos lá, quem mais?
Marquinhos, obrigado por ter trazido essa temática, porque aí deu para apresentar um monte de coisa. Só queria falar uma coisa rapidinho, gente. Janaína foi minha aluna, gente, no campus de Abaetetuba. Janaína é uma aluna extremamente inteligente. Eu penso que ela tem muito a contribuir com a gente. Hoje em dia, a Janaína é professora, formada pela Universidade Federal do Pará. Então, isso, assim, é muito mérito de Janaína, tá? Janaína foi uma aluna muito esforçada, a partir de todas as limitações que ela tem. Mas, assim, eu penso que ela estando aqui no grupo com a gente, nós, enquanto professores de matemática, vamos construir uma sensibilidade ao olhar o ser humano, a compreender as práticas pedagógicas na componente matemática, num viés pedagógico extremamente humanizado. Então, assim, professor Oswaldo, é que essa discussão da inclusão, ela também se amplie, tá? Que a gente comece a visualizar os nossos trabalhos, sempre levando em consideração esse sujeito de direito, que também ele está na escola, tá? Ó, Janaína, parabénsão, tá? Sucesso agora na sua jornada enquanto professora aqui do município de Abaetetuba, e vamos engatar aí na pós-graduação, vamos para o mestrado, e o que você precisar, a gente está aqui para contribuir junto com você. Muito bem. Obrigado. De nada. Quem gostaria mais? Nada? Sério? Régua de vocês. Tá, então deixa eu fazer os encaminhamentos para a gente fazer o encerramento da reunião, que é o seguinte, tá? Nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, tá? E eu preciso que vocês antecipem essa leitura. Nós vamos utilizar uma metodologia que é chamada de sala de aula invertida. Vocês precisam ler o capítulo e, para ajudar nas discussões, assistam as discussões que já foram feitas, estão gravadas e estão disponíveis lá na página do Jetnoma, tá? Por quê? Porque eu vou fazer essa primeira apresentação, só que ela não vai acontecer imediatamente agora, tá? Ela só vai começar, de fato, no dia 1º de abril, que é depois do nosso encontro com a Oleneva, tá? Eu preciso que vocês assistam às aulas, e assistam às discussões e façam a leitura do texto. Eu vou, inclusive, colocar depois no grupo, vou colocar também lá no site, o questionamento básico para a gente discutir esse primeiro capítulo, que é como desenvolver metodologia de ensino a partir da prática da pesquisa. Ou seja, como é que eu vou fazer o meu estudante que trabalha comigo desenvolver a sua aprendizagem pesquisando? Tá? Compreender? Digam sim, professor. A pergunta é simples, né? Como é que eu faço que a prática seja desenvolvida por meio da pesquisa? Ele vai aprender pesquisando, tá? Então, aí, nesse ponto, nós teremos, de fato, um sujeito que constrói os conceitos, porque ele precisa pesquisar para chegar a uma conclusão. Ok? Essa pergunta é que tem que ser respondida com a leitura desse capítulo.
Por isso que eu preciso que vocês, nesse período, dessas 2 semanas que tem, vocês leiam. Leiam o capítulo, assistam às discussões e pensem nessa resposta. Porque quando a gente for ler o capítulo, quando for discutir na realidade o capítulo, eu não vou apresentar o capítulo olhando, não. Eu vou fazer a pergunta e a gente vai dialogar. Ok? Tranquilo isso aí? Digam sim. Beleza, professor. Ah, beleza. Ó, muito bem. Aí é o seguinte, pessoal. Encaminhamentos para as próximas 2 semanas. Semana que vem, dia 18, eu queria que cada um de vocês, cada um mesmo, tá? Eu vou comunicar os demais. Vocês vão fazer o seguinte: vocês terão 3 minutos de relógio, e de relógio pequeno, 3 minutos, para falar da proposta de pesquisa que vocês gostariam de desenvolver. Se for uma proposta nova, se for a proposta atual, ou se vocês ainda querem falar do que foi desenvolvido anteriormente. O que significa? Olha, é o seguinte, o Rômulo, por exemplo, já é doutor, ele está lá no grupo de matemática dos estudantes dele, ele quer desenvolver uma proposta de pesquisa. Então, o Rômulo vai fazer uma coisa nova. Ele vai dizer o que ele gostaria de fazer, qual é o objetivo, a pergunta de pesquisa, a metodologia. Eu vou colocar um formato para você disponível no site, para que a gente possa seguir uma diretriz mais orientada. Mas você só tem 3 minutos para falar sobre isso. A minha pesquisa presente. O Josué, por exemplo, está fazendo mestrado. Ele tem a pesquisa dele que ele está desenvolvendo. A Jo, ela vai começar, mas ainda não tem a pesquisa dela. Ela tem um projeto, mas ainda é futuro. Então, o Josué, por exemplo, está fazendo. A Ruth também. A Vanilda também. Então, são os projetos presentes. Aí vai dizer, a minha proposta é essa, por causa disso, não sei o quê, não sei o quê. Está claro todo mundo? Milton, por exemplo, proposta futura. Agora, Maristela Gardenha, a Gardenha, tá? Aí a mesma coisa, Verena, presente, tá? Gardenha, Lenilda, Suelene. Se vocês não tiverem, a Dani, a mesma coisa, a Daniela, a mesma coisa. Se vocês não tiverem uma proposta futura, vocês podem falar das ações que vocês desenvolveram no mestrado de vocês. Tá? Não é necessário que você tenha uma proposta nova, mas é interessante a gente fazer o exercício de falar sobre as nossas propostas. Por isso que no próximo encontro, o exercício é 3 minutos. 3 minutos para falar da sua proposta. Ok? Cada um vai dizer o que pensa, o que quer e tudo mais, só que tem que estar dentro de uma estrutura de apresentação. Então, o próximo encontro é para isso, para a gente ouvir vocês. A mesma coisa, Janaína. Janaína, tem uma proposta, ou não tem a proposta? Então, você vai apresentar como foi o seu projeto que desenvolveu o teu TCC. Tá? Ela fez um relato de experiência do desenvolvimento do trabalho dela feito durante a graduação. Tá? Ela conta a história dela. Vocês podem assistir, inclusive, lá o texto, que é lindo o texto que ela conta. Ela que escreveu, ela não pediu para escrever, é ela que construiu. Tá? Muito bem. Ficou claro isso, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá claro? Professor, uma dúvida. Fala. Essa exposição será oral sem o auxílio de um documento, por exemplo, né? Não precisa de slide, essas coisas aí. Não precisa do slide. Você tem que Tudo bem. Você vai falar. Você pode ter anotado, pode organizar uma anotação e tal, mais 3 minutos. Tudo bem, entendi. Obrigado. Ok? Tá? Outra coisa. Dia 25. Dia 25, a gente vem para ouvir a Oleneva. Tá?
Qual é a importância dos grupos de pesquisa para a Amazônia? Aí eu vou colocar, já tem três jornais, vamos dizer assim, lá, que são... repetisse a pergunta. A pergunta a ser respondida... tá. A pergunta a ser respondida é a seguinte. Como desenvolver pesquisa para o processo... Aliás, é no processo de ensino, é isso? Eu anotei, Oswaldo. Foi como desenvolver metodologia de ensino a partir da prática da pesquisa. Isso. A partir da prática, eu estou colocando no chat, da pesquisa. Entendeu, Dani? Pegou? Se alguém quiser ver, tá no chat. Então, é assim. Dia 25. Sim, a Oleneva. Eu vou colocar, já tem três números de jornal lá da RedeNet. Inclusive, eu vou pedir para ela o link para colocar lá no site, o link da RedeNet, que é para a gente saber quando tem eventos, alguma produção nova, como é que está sendo discutido a etnomatemática em diferentes dimensões, nos espaços que eles entram, né? Todos entram na universidade e tudo mais. E a Oleneva, ela vai falar para a gente qual é a importância da gente desenvolver esse tipo de trabalho que a gente está fazendo. Tá ok? Aí depois disso, no dia 1º de abril, nós vamos começar a fazer a discussão do livro Metodologia do Trabalho Científico, do Antônio Joaquim Severino. Ficou claro para todo mundo? Alguém quer perguntar algo? Tudo certo. Tudo certo? Tá? Então, pessoal, olha, nós fechamos aqui no nosso tempo, que era até as 20h30. Se vocês souberem, poxa vida, eu não consegui acompanhar, está gravado e disponível na página do grupo. Tá ok? Professor, apresentação da Janaína. Sim, quer ver? Tá lá no chat. Tu queres ler? Não, acho que eu já tô caindo aqui da internet. E caindo da internet, nada, a gente cai da rede. Então é o seguinte, a Janaína escreveu assim. Meu nome é Maria Janaína Cardoso da Cruz e já concluí o curso de licenciatura em matemática. Eu quero fazer mestrado em educação matemática inclusiva. Inclusive, é uma coisa que eu estou buscando espaço dentro do PPG-Doc ou nos outros lugares. Pessoal, uma coisa importante, tá? Deixa eu falar um negócio aqui para vocês que, para mim, eu acho que é a situação absoluta, tá? O Romulo vai ter que sair, pessoal. Um abraço, Romulo. Quem já foi me orientando, ou quem ainda não é me orientando, não se preocupem, porque eu não tenho o foco de ser orientador de todo mundo, tá? Eu quero é que vocês acessem a pós-graduação. Se der para ser comigo, melhor. Mas se não der para ser comigo, a gente prepara para o acesso à pós-graduação, em mestrado e doutorado. Porque o que eu quero é essa rede forte. Tá? Por isso o Rômulo veio, por isso a Lenilda veio, por isso a Gardenha veio. Já são mestres, por isso a Dani veio. O Marcos, que já é doutor, é doutorando, já está na universidade como professor substituto. A ideia é a gente se fortalecer como rede, tá? E o processo de contribuição é absoluto. Então não é uma coisa de dizer, porque eu fui orientador. Não. Se é me orientando, eu chamo para cá. A pessoa vem,
e trabalha, tá? Então, é uma maneira que a gente vai encontrando de fazer com que essa rede funcione. E, evidentemente, agora a gente vai ter mais força, tá bom? Alguém quer falar mais uma coisa? Não? Então tá. Pessoal, a gente vai encerrando aqui. Eu vou, assim que eu compilar e colocar no YouTube, a gente vai ter acesso a partir do link que vai ficar na página do grupo no site do LEMAT. Tá ok? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Tá? Acompanhem sempre. Se não deu para participar aqui presencialmente, assistam. E sempre terá uma frequência para vocês assinarem lá junto com o vídeo, tá? Ah, eu não consegui acompanhar. Assiste e faz a frequência, porque agora vale frequência também. Porque no final de tudo, vocês vão receber um certificado de participação no semestre. Tá ok? E aí vocês colocam no Lattes de vocês. Obrigado, pessoal. Boa noite. Um grande abraço. Até a próxima semana. Boa noite, pessoal. Até mais. Professor